Graças a Deus. Ensina nosso Senhor. Conheça a verdade, que a verdade te liberta. Mas qual verdade que lhe cabe? Dentro de tudo que tu sabe, tu vive a verdade que tu criaste. Nem sempre essa verdade agrada, porque nem sempre nós somos verdadeiros conosco. Quantas vezes prometemos e não cumprimos? Quantas vezes nós diante do altar fizemos juras e não cumprimos? Qual é a verdade que cada um vive? Qual é a verdade que você quer viver? Sabendo-se que, pela lei maior, todos quantos nascem escolhem as companhias do que vão viver. Nem sempre nós aceitamos a convivência junto àqueles ao qual nós escolhemos. Quantos pais expulsam seus filhos de casa e esquecem que eles mesmos não deram amor aos filhos? Por quantas vezes os filhos choram a má diligência dos filhos, mas esquecem que lhes faltou amor, lhe faltou caridade, lhe faltou presença. Quantas vezes tu quis sonhar com algo melhor em sua vida, mas no melhor período que tu podia aprender, tu negligenciou os estudos, negligenciou a atuação dos professores, não ouviu os pais. Por quantas vezes os espíritos se comprometeram a lhe ajudar, e lhe pedindo apenas que tu fizesse uma prece, que tu pensasse melhor em tudo que fosse falar, fazer. Mas quantas vezes as blasfêmias foram as palavras primeiras da revolta por tudo que você criou, tudo que você trouxe, tudo que você mal construiu em sua vida. Quanto mais simples é acusar os outros das nossas próprias falhas, quantas vezes nós vemos os defeitos alheios e os culpamos pelo nosso fracasso. Quantas vezes nós nos achamos injustiçados. Quantas vezes nós achamos que os outros aqui estão bem. Por que o Espírito não me ajuda, ajudou tantos outros? Conheça a verdade de quem você é, que conhecerás o resultado da vida que cada um tem. Preste atenção ao compromisso familiar que lhe cabe. Preste atenção a tudo que a vida já lhe deu. Sabendo que cada um, antes de nascer, já escolhe as suas companhias. Já escolhe os seus pais, seus irmãos, já sabem quem serão seus filhos. A difícil convivência se dá, não pelos laços à hora consanguíneos, mas de situações kármicas que os trouxeram para poderem se amar e se respeitar. Quantos casais dão fins a casamentos por intolerância, por impaciência, por mentiras, por não terem sabido se perdoar, não terem sabido utilizar-se do conhecimento das leis para a convivência. Quantas vezes o Cristo quis ajudar, mas quantas vezes a ausência na igreja se fez porque encontrar alguém no seu caminho que lhe fora mais importante do que a hora sagrada da oração, a hora sagrada de se dedicar à sua alma. Quanto mais fácil a vida é, mais difícil para o espírito se torna. Quanto mais facilidade tu busca na vida, menos facilidade terás ao longo da sua vida. Tudo está em torno do que você sabe, do que você é, do que você fala, do que você sente. Não julgue os outros
por aquilo que está refletido em você. Não se ofenda com os outros daquilo que tu ofende a si mesmo. A conquista leva tempo. Tu sabe que o ser humano, ele é o mais lento no aprendizado, na conduta da vida. O ser humano é impaciente, é intolerante. Preste atenção ao que o Cristo deixou no seu Evangelho. Todas quantas vezes, por onde o Cristo passava, uma multidão lhe seguia. Alguns queriam apenas pão. Cristo vai ter multiplicação de pães e peixes? Ele saciava a fome e mandava que recolhia as migalhas. Não desperdices nada na sua vida. O Cristo continua te alimentando. Quantos que não iam ao Cristo por estarem doentes? Jesus, Senhor, me cura, que eu estou doente. Eu estou com lepra, estou com câncer. Eu tenho uma anomalia nos olhos, eu sou surdo. O Cristo pacientemente curava cada um deles. E a maioria virava as costas e ia embora. Não queria saber do sermão, pois já alcançavam a cura mesmo. Assim como os famintos também já saciavam a fome, voltavam à vida deles e no dia seguinte iam descobrir por onde o Cristo andaria. Será que teria mais pão? Será que teria mais alguma coisa? Será que ele traria um vinho desta vez? Depois vinham aqueles que estavam obsidiados, aqueles que estavam possuídos. O Cristo, nessa hora, ensinava os seus apóstolos a que eles tivessem autoridade moral sobre os obsessores. Mas a grande maioria das vezes tinha que ser o próprio Cristo, o único entre eles que moral tinha, para poder fazer com que a sua autoridade, sem que ele precisasse dizer uma palavra, o obsessor deixava obsidiado e se embrenhavam nos outros distraídos, até mesmo em animais que se enfiavam em desfiladeiros. Somente depois o Cristo vinha ensinar, mas apenas para os poucos que ali estavam, porque os famintos já saciaram sua fome, os doentes já tinham sido curados, os obsidiados já estavam livres. Ficavam ali os apóstolos, os candidatos a discípulos, as mulheres que seguiam o Cristo, porque queriam ouvir dele o conforto de como alcançar o reino celeste. Quantas vezes buscamos ajuda, mas não prestamos atenção às orientações. Quantas vezes o Cristo quer lhe falar, quantas vezes o Evangelho quer lhe ensinar, quantas vezes as falanges maiores descem à terra para poder lhe ensinar a não ficar doente, a não se tornar um obsidiado, para que você não perca o seu trabalho e passe fome. Somente uns poucos ficavam para ouvir os ensinamentos do Cristo. E ainda o Cristo tinha que ser sábio para usar de parábolas, porque estavam lá também os saqueadores da fé, os doutores da lei, aqueles que usavam as leis de Roma para prender, para pisotear, para crucificar. O Cristo, por pouco tempo, por 3 anos e meio, ficou ensinando. Algumas poucas coisas foram anotadas, estão no Evangelho. Quantas parábolas você já leu? Quantas vezes tu já pegou o Evangelho e buscou os ensinamentos da vida? Vós sois espíritos, estais na matéria,
O que se refere à matéria, nós vamos ajudar tu ganhar o seu pão, nós vamos ajudar tu curar a sua doença, nós vamos te ajudar a tirar os obsessores na sua vida, mas o que é mais sagrado é o ensinamento de como você vai atuar na sua vida daqui adiante. Lembra-te, você é o que é, graças a tudo que aprendeu, graças a tudo que fez, as companhias que você aproximou, a sua família, aos seus filhos, aos seus amigos, aos seus irmãos em trabalho. Você é o que é. Você chegou onde está pelas suas afinidades, pelas suas companhias, por tudo que você aprendeu, pelas suas atitudes, por tudo que você fez. Não existe sorte ou azar. Existe uma consciência de atitude que cada um tem. Você quer resolver o seu problema? Nós podemos ajudar. Mas nós nunca seremos vocês. Nós nunca tomaremos a vida de vocês. E jamais, jamais os obrigaremos a fazer qualquer coisa. Nós ensinamos. Ensinamos. Mas a obra tem que ser sua. A atitude tem que ser sua. Doença se cura, caminho se abre. Obsessão com autoridade se termina. Mas a sua vida, quem vai viver é você. Nós não podemos viver a sua vida. Nós não podemos tomar o seu lugar. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode viver a sua vida por você. Deus bendiga.